O Lula se converteu num fenômeno que no Brasil só tem um parecido. E a história vai dizer qual dos dois teve estatura maior. Ele e Getúlio Vargas. Eu acho que ele já está adquirindo uma dimensão igual ou superior à de Getúlio. Até por características pessoais diferentes. Getúlio era um tipo embutido, um tipo para dentro. O Lula é o mais brasileiro dos brasileiros. Lula começa a conversar com você, já está te pegando, esfregando, beijando. O Lula é fruto de uma metamorfose extremamente curiosa, e que você vai identificar lá na raiz dele. Quando os milicos dão o golpe em 64, o Lula era um adolescente. O Lula achava que os milicos iam consertar o Brasil. Por quê? Porque ele se informava por jornal e televisão, e era isso que jornal e televisão diziam. Agora, ele tinha, aí você já começa a identificar que no tutano tinha um capeta ali, tocando fogo na cabeça dele, que era o seguinte: apesar dele ter esperança de que aquela milicada fosse acabar com a corrupção, fosse melhorar as condições de vida dos trabalhadores e tal, ele tinha dois heróis, que eram Leonel Brizola e Miguel Arraes, que eram inimigos jurados da ditadura militar. Primeiro, isso já mostra que ele era um cara diferenciado. Segundo, ele lidar com o trabalho, com a exploração do trabalho, no cotidiano, ali, não é nos livros, ali, vendo o patrão chupando, furando seu olho, chupando o caldo. Ele foi se formando, ele foi vivendo uma metamorfose que eu acho que tem um corte profundo, que na hora que ele descobre que o irmão dele estava sentado na cadeira do dragão, que é um negócio de uma brutalidade, as pessoas talvez não saibam o que é uma cadeira toda de metal, que você é molhada, você é colocado nu ou nua, porque eles indistintamente faziam isso com homem e mulher, e ligam a maricota, que é a eletricidade. E o sujeito baba, vomita, faz xixi, faz cocô, e o Frechico aguentando o cacete, aguentando o cacete, aguentando o cacete ali. Quando o Lula descobre isso, eu acho que isso promove mais um passo na metamorfose dele. Mas aí entra a diferença. Ele tinha fé, ele tem fé em transformação profunda da sociedade, sem que você tenha que matar o seu vizinho bolsonarista, sem que você tenha que botar uma bomba num quartel. E você não pode dizer que ele não tenha motivos para acreditar nisso. Porque ao mesmo tempo que ele não é um revolucionário, ele fez uma revolução no Brasil. Ele tirou 40 milhões de pessoas da merda, da miséria, sem dar um tiro. Não tem um exemplo, um único exemplo de você ter tirado 40 milhões de pessoas da tragédia da fome, da tragédia do desemprego, sem botar uma pessoa na cadeia, sem dar um tiro. O que melhor resume é isso, sem dar um tiro. Então, isto reforça a convicção dele, com a qual eu não estou de acordo, de que é possível fazer uma transformação social profunda sem violência. Eu não acredito. Não acredito. Não que eu queira, não que eu goste de violência, ao contrário, não sou capaz de matar um mosquito. Mas não há. A história é uma grande conselheira. Não há na história da humanidade, não há na história da era moderna alguém que tenha conseguido fazer uma revolução. Quando eu falo revolução, é uma transformação profunda na sociedade. É algo que enfrente
um negócio que no Brasil está sendo deixado de lado, que é a luta de classes. Eu acho que o Lula, no fundo, tem razão para acreditar que seja possível fazer uma transformação profunda, mas uma revolução não. No dia da despedida dele, que vocês estavam lá, aliás, uma coisa que me chamou a atenção, vocês tinham um bando de gente, vocês tinham uma tropa dentro do sindicato e na porta do sindicato, vocês, jornalistas livres, cobrindo. Vocês devem se lembrar que na hora que ele está no palanque, ele diz o seguinte: se eu quisesse fazer uma revolução, eu tinha feito uma revolução em 1980 e eu fiz um partido político. Então ele assume. Não é que é um negócio envergonhado. Não, eu não sou um revolucionário. Não, ele assume. Eu não quis fazer uma revolução. Se eu quisesse fazer uma revolução, eu não teria criado um partido, eu teria feito uma revolução. O Lula está se tornando militante anti-imperialista. A passagem dele pela prisão. Durante a passagem dele pela prisão, aconteceram 2 episódios importantes no mundo. O primeiro foi o Snowden, a prisão do Snowden e da menina, da soldado, que está agora em prisão domiciliar, e depois do Assange. O que eles revelaram, e o Assange inclusive, deixaram claro, translúcido, transparente para o Lula o tamanho da mão do império. E outra coisa, o Lula já vinha desconfiando disso na presidência da República, e não foi com o Bush, não, foi com o Obama. Quem enfiou a faca nas costas do Lula não foi o George Bush. Você vê como é que é a contradição da sociedade americana. Para nós, o Bush é o monstro. É o monstro, é o cara do Guerra ao Terror. No entanto, quem joga o Lula na armadilha do enriquecimento de urânio no Irã, achando que o Lula não tinha bala, que o Brasil não tinha estatura, não tinha dimensão para isso, o Obama dá uma carta branca para o Lula. O Lula vai atrás do Ahmadinejad, que confiava nele, vai atrás do Erdogan, vai atrás do Sarkozy, corre os Emirados, e ele começa a desconfiar que ele está sendo esfaqueado pelo Obama. Por quê? Quando o Obama percebe que o Lula pode sim conseguir convencer o Irã a desenvolver urânio, sem que seja para produzir bomba atômica, para produzir remédio, para curar câncer, o Obama começa a dizer: eu estou dando bola demais para esse capial brasileiro, para esse caipira brasileiro. E o Lula chegava nas audiências secretas com chefes de Estado, e o presidente dizia para ele: Obama acabou de me ligar dizendo que não é para ir na sua conversa. Ele ia para outro governo, a Hillary acabou de me ligar, e eram encontros secretos, não estavam nem na agenda do Lula, nem na agenda do anfitrião. Em todos os lugares onde ele foi, o governo americano tinha avisado antes para não dar corda para o Lula. E o Lula tinha uma carta por escrito, assinada com a mãozinha do Obama. Então, isto vai juntando, vai somando. Quando o Lula descobre, com as denúncias do Snowden, com as denúncias da Chelsea, com as denúncias do Assange, que os caras estavam, que o Obama, que a gente tinha tanta esperança porque era preto, num país racista como os Estados Unidos, se eleger um presidente preto, eu, que já não sou exatamente um naífe e um ingênuo, eu tinha alguma esperança de que isso pudesse ser um fator de transformação. Acho que o Lula também foi movido por isso. Ainda tem aquela famosa cena: o cara, este é o cara, esse é o chefe de Estado mais importante do mundo e tal. Aquilo era encenação. Na hora que o Lula descobre que é o governo do Obama que está grampeando a Dilma, que está grampeando a Petrobras, que está abrindo as portas para o Michel Temer, para o postiço, para roubar o pré-sal, fica claro para ele: Lula é tudo menos bobo. Você pode acusar o Lula do que você quiser, menos de ser tonto. O Lula falou:
Trata-se de um bando de filhos da puta. Não usou essa expressão. Mas pode ter usado. Mas pode ter usado. E se não usou, deve ter pensado. Trata-se de um bando de ladrões, de piratas, de abutres que tem um único interesse nas relações com o Brasil: comer nossa riqueza. Então, isso é um processo. Agora, você vai me perguntar, por que o Lula não diz isso? Eu me lembro do Dr. Tancredo. Eu conheci o Tancredo, eu era menino. Eu distribuí Santinho, Tancredo, em 1960, contra o Magalhães Pinto. Perdeu uma eleição. Mas fiquei amigo dele, não do neto sem vergonha, do Aécio. E na campanha do Tancredo para presidente da República, ele resolveu encerrar a campanha com um comício gigante, monstro, na praia de Boa Viagem, em Recife, onde só iam usar a palavra brasileiros que nunca tinham votado para presidente. Personalidades, artistas, políticos, tal, e eu, por causa disso, por nunca ter votado para presidente, fui chamado a falar. Mega palanque para 500 pessoas. Eu chamei ele num canto e falei: doutor Tancredo, o senhor já falou de reforma agrária, o senhor já falou disso, o senhor já falou de salário mínimo, já falou de melhorar condições de vida dos trabalhadores, o senhor já falou de soberania nacional, agora o senhor nunca falou de reatamento de relações com Cuba. Por que, doutor Tancredo? E ele sabia das minhas ligações com Cuba, o livro já tinha sido publicado, e ele, com aquela mania dele de pegar a gravata, ele enrolava a gravata assim, punha na boca, e ele, como se estivesse cochichando no meu ouvido, falou assim: se eu falar, eu não faço. Para fazer, eu não posso falar agora. E tanto isso era verdade, que ele não chega a assumir a presidência da República. O Sarney assume. Qual foi o primeiro ato do Sarney na área de política externa? Reatar relações com Cuba. Olha, aquilo não é iniciativa do Sarney, aqui entre nós. Por mais que você goste ou desgoste de Sarney, isso era parte do pacote que ele recebeu do Tancredo. Então, eu acho, estou dizendo isso porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: ah não, o convívio dele com o Lula, isso aí ele está falando pelo Lula. Não, estou falando por mim. Eu acho que o Lula não manifesta de uma maneira mais expressa essa concepção de anti-imperialismo que ele tem para poder governar, para poder lutar contra o imperialismo. Mas estou claro disso. Se você for entrevistá-lo, se vocês duas forem entrevistá-lo e disserem: presidente, o Fernando acha que o senhor saiu da cadeia mais anti-imperialista do que entrou, é verdade? Ele vai falar: olha, isso é uma opinião do Fernando. Claro, tenho certeza de que se não for isso, vai ser alguma coisa parecida. Agora, está se tornando cada dia mais um anti-imperialista. Um cara com a clareza cristalina do que seja soberania nacional. E de quem são os nossos amigos e de quem são os nossos inimigos. Rádio e televisão é propriedade social, é propriedade pública. O seu Roberto Marinho, seus filhos, seus netos são concessionários de algo e não podem usar isso em seu interesse porque a lei não permite. Alguém aí certamente vai dizer: o cubano aí, o cubano fazendo proselitismo. Nananina, vai aos Estados Unidos e requer a concessão de um canal de televisão. A partir do momento que você recebe, você não pode ser dono de jornal. Se você é dono de jornal, você não pode ser dono de rádio. O jornal O Globo era um jornaleco de merda, provincial e provinciano no Rio de Janeiro, até que a TV Globo transformou ele numa potência. Fazendo o quê? Fazendo anúncio de graça. Toda noite, no meio do Jornal Nacional, falando para 100 milhões de pessoas, dizia: amanhã o Globo vai trazer tal notícia assim, assim. Isto não pode acontecer. Outra coisa, quem tem mandato público, quem tem mandato de deputado, quem tem mandato de senador, quem tem mandato de vereador, não pode ser concessionário. Vai no Congresso, pega todos os canais, pega todas as reprodutoras da Globo, do Saad, do Bispo, do Silvio Santos, de quem quer que seja. São todos senadores, são todos deputados federais. Então, regular a mídia, ao contrário do que a escória de direita, do que a elite
espalha para envenenar o projeto do Lula, não é censura. Não é o oposto da censura. É não permitir a manipulação e não permitir a hegemonia, a propriedade única. Então a Globo fala com 100 milhões de pessoas toda noite, meu Deus do céu. Eu publico no fim do livro, aliás, recomendo a algumas pessoas que leiam o livro de trás para frente, eu publico no fim do livro a relação das poucas famílias que dominam a opinião pública brasileira. Entre elas, começa pela TV Globo. Percorre o Nordeste, vai ver quem é representante da Globo, do SBT, da Bandeirantes. São senadores, são deputados federais. Isso está claro na Constituição, isso é proibido. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, eu acho que o Lula só se deu conta do tamanho da encrenca, da sacanagem que estava sendo feita com os brasileiros no segundo mandato, que é quando ele chama o Franklin Martins e o Ottoni para dirigirem a área de comunicação. Isso era para ter sido, para ter prosseguimento e chegar nesse ponto que a gente quer que chegue no governo Dilma. Não, tem gente carregando essa cruz nas costas. O Paulo Bernardo, do Paraná, tem muita gente que diz o seguinte: não, a regulação da mídia no Brasil parou quando o Paulo Renato assumiu o Ministério das Comunicações. Você diz isso? Está enganada. Leia o volume 2 do meu livro, que você vai ficar sabendo quem foi que disse para ele o seguinte: senta em cima do projeto do Franklin Martins e não se fala mais disso. No dia desse despacho, você sabe quem é que teve audiência no Palácio do Planalto? João Roberto Marinho. Eu sou muito otimista. As pessoas dizem que eu virei um velho incendiário, um velho carbonário. Não sou, eu sou um esperançoso. Por que eu estou querendo que o Lula se eleja presidente? Primeiro, para esvurmar o Bolsonaro e essa matilha que ele trouxe para o governo. Segundo, para conseguir algumas coisas. Uma delas, da maior importância, terá compensado todos os santinhos que eu distribuí para o Lula nessa campanha, em porta de fábrica, todos os lambilambes que eu vier pregar em poste para ele, terão sido compensados se ele fizer a regulação dos meios de comunicação. Acho que cada dia mais ele tem clareza disso. E ele passou a ter clareza disso quando ele descobriu que a conspiração que levou ele para a cadeia, que derrubou a Dilma, que arrebentou o país, que levou ele para a cadeia e que elegeu a escória que está em Brasília, não teria acontecido só com o Ministério Público, só com a Polícia Federal e só com o Judiciário. Se não tivesse por trás o Globo, a TV Globo, a revista Veja, o Estadão, a Folha e o jornal O Globo. Não teria. Você vai dizer, você tem esperança? Eu tenho esperança. Esperança em quê? Fazer uma revolução? Não, não acho que vamos fazer uma revolução. Mas eu acho que o Lula eleito presidente, a gente vai avançar muito. Primeiro tem que recuperar o que perdemos. Primeiro temos que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas votarem bem em deputado federal e senador, porque não adianta eleger Fidel Castro, não adianta eleger o Chaves, não adianta eleger quem quer que seja para presidente da República se você não tiver maioria no Congresso, porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é emenda a Constituição para recuperar de volta o que foi roubado do Brasil e vendido para o estrangeiro. O Requião, que é um cara fantástico, eu adoro o Requião, adoro. O Requião mandou carta para todos os embaixadores estrangeiros no Brasil dizendo o seguinte: avise ao seu presidente da República que se comprar 1 metro quadrado do pré-sal, ele pode ser acusado de receptação de coisa roubada. E é isso. Você tem que fazer uma emenda à Constituição para pegar de volta, porque se deixar por conta do genocida, até o final do ano ele privatiza o Banco do Brasil, a Caixa e a Eletrobras. Para trazer isso de volta, ou é, como dizia o velho e bom Mao Tse Tung, ou é no cano do fuzil, que não será o nosso caso, ou é reformando a Constituição. Então,
Então, não basta eleger o Lula. Tem que eleger deputados e senadores comprometidos com isso. Não é a gente que está lá por vaidade, para ser chamado de excelência, para milico bater continência, ter carro oficial. É para ajudar o presidente da República a fazer a transformação. A nossa sorte é a seguinte, é que eles erraram a mão, né? Eles erraram a mão. Eles queriam o Paulo Guedes, eles não queriam o Bolsonaro. Eles não queriam um miliciano, eles não queriam um facínora. Eles queriam um cara que vendesse o Brasil. E de uma hora para outra, para vender o Brasil, você depende do genocida. Então, eles estão arrependidos. Estão procurando terceira via? Vão procurar terceira via até daqui a 3 anos. Não tem terceira via. A vaca vai para o brejo, no final vai Lula e alguém representando a direita que pode não ser o Bolsonaro. Bolsonaro está querendo ser candidato a presidente da República para ter imunidade, para não sair do Palácio do Planalto algemado num camburão. Pode ser o ele e a filharada. Pode ser o Moro. Eu acho que o Moro evapora até o final do ano. O Moro não aguenta um peteleco. A história do Moro, o que ele fez até hoje, que é público, é o que sabemos. Porque eu suponho que a família Bolsonaro deve saber coisas do Moro que nós não sabemos e que vai usar se necessário for. Tem que prevalecer o que a gente quer para nós, para os pobres, para os pretos, para os desdentados, para os que estão dormindo na porta da Cracolândia, no meio da pandemia, sabe? Uma pandemia devastando o mundo. E você ir no Padre Júlio, vai com o Padre Júlio, onde eles dormiam, é um negócio de desumanidade, não é questão política, é desumanidade. Aí as pessoas ficam apavoradas quando chega meia dúzia de barbudo em Cuba e começam a encostar a canalha no muro e tacar fogo. Dizendo, oh, senhor, desumanidade. Desumanidade é deixar pobre morrer na calçada. Uma idiota da Veja foi fazer uma pergunta para o Leonardo Padura, o escritor cubano, que estava aqui visitando, e falou assim, mas Cuba, eles foram entrevistados pelo Roda Viva. Mas Cuba ainda tem muita miséria, né? Ele falou assim, no quarteirão aqui da TV Cultura, tem mais gente, era à noite o programa, tem mais gente dormindo na calçada do que no meu país inteirinho. E ele não é a favor do regime cubano, ele tem diferenças. Quando acontece a prisão do Lula, e tem aquele julgamento todo, aquela confusão, vem o habeas corpus, sai o habeas corpus, depois o habeas corpus é tirado. Esse momento teve um instante muito decisivo, que foi a manifestação dos militares contra a candidatura do Lula, né? E, no entanto, você não menciona isso no livro, e eu queria perguntar para você o seguinte, não demorou também demais para cair a ficha? Hoje a gente está vivendo, eu não sei se você concorda, sob o domínio do Partido Militar. Sim, sim. O Bolsonaro é só uma engrenagem. Sim, e pequena até. Pequena. Porque o resto são os militares, os 11 mil empregos que os militares têm na máquina pública e tal, nos cargos chaves e tal. O Lula, além de ter demorado a perceber o papel dos militares na conspiração contra os governos populares, ele não acabou dando força demais para os militares, particularmente os golpistas, que ele mandou nas missões internacionais para Haiti, para General Heleno, todos esses caras. Você não vê aí também mais um erro do Lula, mais uma ingenuidade do Lula entre essas que a gente já mencionou? Olha, chama muito a atenção o fato de que alguém tenha sido presidente da República durante 8 anos no Brasil e 8 anos numa carreira militar, você tira o sujeito do posto de major e leva ele a general de 4 estrelas. E o governo do PT não criou ligações com o meio militar. Ao contrário, já que você começou a entrevista falando do Chaves, ao contrário do Chaves, que antes de ser político era professor de história na academia militar, já marxista. Era professor de história na academia militar, no equivalente venezuelano, a nossa Agulhas Negras, a AMAN.
de agulhas negras. Então, já começa por aí. Aquela meninada que ele fez a cabeça, quando ele vai para o poder, são generais. Então, não é que ele cooptou gente, não é que ele comprou, corrompeu. Não, eram os alunos que ele fez a cabeça deles. Aqui no Brasil, não houve, até onde a minha vista pode alcançar e até onde a realidade nos revela, não houve interesse do governo do PT de ter relações com as Forças Armadas e dizer para as Forças Armadas o que o PT pensa. O que o PT pensa da soberania? Porque eu acho que a geração de milicos preocupados com a soberania acaba quando morre o Geisel. Nós não podemos nos esquecer do seguinte: os milicos da ditadura militar, que mataram nossos amigos, que torturaram nossos amigos, que exilaram nossos amigos, que fuzilaram nossos amigos, foram nacionalistas. Quem cria o Mar de 200 Milhas é o pior, o mais cruel de todos os ditadores, que foi o Médici. Se não fosse o Mar de 200 Milhas, não tinha pré-sal. O Lula ganha no primeiro turno, seja quem for o adversário. Eu não entendo de futebol, não entendo nada de futebol, mas dizem que em futebol tem uma expressão que é o seguinte: é o cara que joga parado. Como é que chama aquele baixinho que virou um político sem vergonha lá do Rio de Janeiro, grande jogador? Romário. Dizem que o Romário virou um grande craque, ao contrário do Pelé, do Maradona e tal. Não é porque ele vinha com a bola, vinha comendo, marcava o gol, não. Ele ficava paradinho. Na hora que a bola passava perto dele, ele enfiava o pé e fazia o gol. As pessoas estão dizendo o seguinte: o Lula, para ganhar em primeiro turno, só tem que jogar paradinho. Deixa os outros falar besteira. Deixe os outros se enforcarem nas suas próprias tripas. Nós somos maioria, gente. Nós somos maioria. É preciso, seu trabalho, meu trabalho, trabalho do Capitão Cabeleira, mostrar para as pessoas que nós somos maioria, que as pessoas não têm noção disso. Muitos dizem de que aqui em São Bernardo nós somos uns privilegiados. Muitos dizem de que nós, trabalhadores de São Bernardo, não precisamos nem de aumento de salário. Muitos dizem até de que o empresário está pobre, de que o empresário está falido. E nós, trabalhadores, é que somos gananciosos. E eu gostaria de colocar em votação: quem é que concorda com a proposta dos patrões? Quem é que quer a greve segunda-feira à meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem.